Hollywood adora alardear suas lendas. Mas o que acontece com as estrelas que são deixadas para trás pela máquina que um dia iluminaram? Imagine ser um nome conhecido, apenas para desaparecer. Sua voz mal um sussurro quando chega a última entrevista. Estas são as últimas palavras. Fitas perdidas e confissões quase esquecidas de estrelas que um dia dominaram a tela de prata. Já se perguntou o que a realeza desaparecida de Hollywood realmente disse quando as câmeras pararam de gravar? Bem, você está prestes a descobrir. Louisa Rayner. Aqui está um enigma de Hollywood. Quem ganhou 2 Oscars consecutivos e depois desapareceu da indústria antes dos 30 anos. Essa é Louisa Rayner, a lágrima vienense, que dominou os anos 1930 com The Great Ziegfeld e The Good Earth, tornando-se a primeira vencedora dupla do Oscar. Por um breve momento cintilante, Rayner foi a atriz mais celebrada da América. Então, aparentemente da noite para o dia, ela desapareceu, abandonando o sistema de estúdios por uma vida tranquila na Europa. Mais mito do que memória. Avançando quase 70 anos, Rayner tem 104 anos, afiada como uma faca, e ainda um pouco travessa quando concede uma rara entrevista sem restrições de seu apartamento em Londres. Com uma risada, ela lembra como a MGM tentou me moldar em algo que eu não era, chamando o estúdio de máquina de salsichas. Ela rapidamente descarta seus próprios Oscars como sorte, não talento. O golpe final de uma mulher que a indústria não conseguiu encaixotar. Ela conta sobre telefonemas de garbo, confrontos com Meyer e como Hollywood devora os seus próprios. Mesmo na velhice, seus olhos brilham com o humor astuto que uma vez deixou Louis B. Mayer tremendo nas botas. Sua franqueza é desarmante, até cortante. A verdadeira atuação, querido, é sobreviver a Hollywood. E ao refletir sobre ser esquecida, não há autocomiseração, apenas um toque de orgulho. As últimas palavras de Rayner registradas? Eu não desapareci. Eu simplesmente me afastei. Eu vivi. É o tipo de frase final que deveria estar gravada acima do letreiro de Hollywood. Gloria Graham. Se há uma santa padroeira dos corações partidos do filme noir, é Gloria Graham, a sirene de cabelos platinados, cujos escândalos fora das telas quase ofuscaram seus papéis vencedores do Oscar em clássicos como Assim Estava Escrito e No Silêncio da Noite. No início da década de 1980, Hollywood já tinha seguido em frente, mas Gloria não tinha perdido seu charme ou seus segredos. Em sua última entrevista, gravada na luz fraca de um estúdio de televisão em Liverpool, Graham está frágil, mas intensamente presente. O câncer está consumindo seu corpo, mas ela desvia qualquer sinal de tragédia com um meio sorriso e um encolher de ombros. Ela fala sobre ser complicada demais para os produtores. Seus casamentos infames e os rumores de tabloides que a perseguiam de estúdio em estúdio. Hollywood gosta de suas mulheres fáceis de explicar. Ela diz, com a voz baixa e divertida. Eu nunca joguei o jogo. Há uma vulnerabilidade peculiar enquanto ela relembra a carreira que queimou rápido e a deixou à margem. Ela se lembra do conselho de Bogart, histórias de chefes de estúdio que a queriam mais suave, mais quieta, menos real. No entanto, não há amargura, apenas uma espécie de resignação no ar. Todo mundo tem um roteiro, mesmo fora das câmeras. O meu sempre foi um pouco bagunçado demais para eles. A entrevista termina com Graham, olhando para a câmera, olhos desafiadores. Se você é esquecido, pode ser quem quiser. Ela diz, como se estivesse revelando um último segredo ao público. Em poucos meses, ela se foi, deixando para trás um legado tão elusivo e inesquecível quanto suas últimas palavras. Dolores Del Rio. Certa vez, Dolores Del Rio foi o rosto mais luminoso de Hollywood. A beleza mexicana que ofuscou até Garbo e Dietrich, nos anos 1930. Ela era a elegância personificada, quebrando barreiras como a primeira superestrela latina no cinema americano. Mas a fama em Hollywood vem com amarras, e a de Dolores não se sustentaria. Na década de 1940, o racismo e o estereótipo dos estúdios a empurraram para as margens. Os papéis secaram. O holofote os holofotes se afastaram. Décadas depois, no crepúsculo de sua vida, Del Rio concordou em dar uma entrevista final para uma equipe de documentário mexicana. Não é um típico artigo promocional de Hollywood. Ela está sentada em sua casa, na Cidade do México, a um mundo de distância dos estúdios bem cuidados da MGM, cercada por livros, fotos de família e arte asteca. A voz dela é suave, mas há firmeza por trás. Ela fala abertamente sobre seu exílio. Como os estúdios americanos,
Não conseguiam imaginar uma protagonista que não fosse loira. Ela detalha a dor de ser transformada em um estereótipo, uma latina fogosa, e como essas limitações alimentaram sua decisão de voltar para casa e se reinventar no cinema mexicano. As lembranças de Del Rio são cruas. O racismo sussurrado, a sensação de ser exotizada e depois descartada, e seu orgulho ao encontrar verdadeira arte de volta no México, onde estrelou alguns dos maiores filmes do país. Em Hollywood, eu era um rosto. No México, me tornei uma artista. Ela declara, com um brilho de triunfo nos olhos. A entrevistadora pergunta o que ela diria a jovens atrizes, enfrentando as mesmas batalhas. Sua resposta é pura determinação. Não espere permissão. Reivindique sua história. O mundo se lembra daqueles que ousam. Dentro de um ano, Del Rio se foi. Mas suas palavras finais ainda brilham. Um lembrete de que lendas esquecidas às vezes brilham mais intensamente ao partir. Laird Cregar. Laird Cregar é o tipo de nome que os fãs do clássico Hollywood sussurram. Um brilhante ator de personagens que assombrou thrillers como The Lodger e Hangover Square. Cregar era um gigante, tanto fisicamente quanto em presença, mas os chefes de estúdio não lhe davam os papéis românticos que ele desejava. Desesperado para se destacar, ele embarcou em uma dieta radical e perigosa, chocando o público com sua transformação dramática. A última entrevista de rádio de Cregar, dada logo após a conclusão de seu filme final, é um pedaço do desgosto da velha Hollywood. Você quase pode ouvir a tensão em sua voz enquanto ele aborda os rumores sobre sua rápida perda de peso. Ele é franco, às vezes dolorosamente. Dizem que estou perseguindo o sonho, mas talvez o sonho esteja me perseguindo. Ele ri, um pouco de forma vazia. Ele fala sobre a pressão para se encaixar no molde de ídolo das matinês, os sussurros pelas suas costas e o isolamento de ser diferente em uma cidade obcecada pela uniformidade. Em uma reviravolta arrepiante, Cregar admite que nunca se sentiu tão vivo ou tão apavorado. Ele está ansioso pela próxima fase de sua carreira, mas cauteloso com o custo. Hollywood adora uma boa transformação, ele brinca. Desde que você sobreviva a ela. Em poucas semanas, Cregar estaria morto aos 31 anos, vítima de um ataque cardíaco causado por suas medidas drásticas. Sua última entrevista é uma cápsula do tempo assombrosa, um vislumbre de um ator à beira, lutando com um sistema que exigia tudo e não devolvia nada. Quando a transmissão termina, as palavras de Cregar permanecem. Talvez a verdadeira atuação seja aprender a sobreviver a si mesmo. Em clássica moda de Hollywood, a cortina caiu cedo demais. Gene Tierney. No auge, Gene Tierney era o rosto da perfeição de Hollywood. De Laura a Leave Her to Heaven, ela interpretou belezas etéreas com um toque de ousadia. Sua imagem aparentemente intocável. Mas por trás daqueles olhos cristalinos estava uma mulher lutando contra batalhas invisíveis. Doença mental, desilusões amorosas e a pressão para manter uma fachada impecável. No final da década de 1980, muito depois dos holofotes terem se apagado, Tierney apareceu para uma última entrevista na TV, uma rara conversa onde ela falou livremente sobre o preço que Hollywood cobrou de sua alma. Tierney é elegante, sua voz firme, mas desprotegida. Ela fala sobre seus colapsos e o tempo em hospitais psiquiátricos, o estigma que enfrentou e como a indústria transforma vulnerabilidade em uma arma. Ela relata como os colunistas de fofoca a atacaram quando ela vacilou, como os colegas de elenco mantiveram distância e como ela se viu isolada no auge de sua fama. O que torna esta entrevista extraordinária é a recusa de Tierney em transformar sua história em tragédia ou triunfo. Ela é irônica, às vezes sarcástica. Hollywood me deu diamantes e colapsos nervosos na mesma medida, ela diz. Ela reflete sobre sua jornada de recuperação, sua decisão de se afastar e seu alívio em viver uma vida fora dos holofotes. Quando perguntada se arrependia de sua carreira, Tierney é honesta. Eu me arrependo de não ter me protegido antes, mas arrependimento é uma perda. Eu sobrevivi. Isso é suficiente. Suas palavras finais são tanto um aviso quanto uma bênção para quem persegue o sonho de Hollywood. Cuidado com o que deseja, e ainda mais, cuidado com o que troca por isso. É o tipo de sabedoria que não desaparece, mesmo que o mundo esqueça quem a disse primeiro. Gail Russell.
A história de Gail Russell é uma daquelas histórias de Hollywood que começa em um sonho e termina em uma manchete que você gostaria de poder reescrever. Com seus olhos assombrosos e presença frágil, Russell encantou o público em The Uninvited e contracenou com John Wayne em Angel and the Badman. No entanto, por baixo da superfície, ela estava se afogando em ansiedade, tão severa que recorreu ao álcool apenas para passar um dia no set. Os estúdios não se importavam. Eles só queriam outra ingênua. A imprensa a chamou de trágica, um rótulo que ela carregava como uma cicatriz. Em sua última entrevista ao Los Angeles Examiner, Russell tinha apenas 36 anos, mas soava tanto mais velha quanto estranhamente jovem. Uma mulher à beira, mas não totalmente sem luta. Ela falou abertamente sobre suas batalhas com o vício, descartando os boatos e focando em seu desejo de trabalhar novamente. É engraçado, ela disse. Hollywood lembra de você enquanto você é problema ou dinheiro. Eu preferiria ser lembrada por algo real. Sua esperança era palpável. Ela queria um retorno, um novo começo. Ela até compartilhou planos de fazer testes para novos papéis, confessando que havia começado a pintar novamente. Seu outro talento secreto, a coisa que a mantinha em pé, quando o mundo parecia muito afiado. O contexto desta entrevista é de partir o coração. Russell estava tentando desesperadamente quebrar o ciclo de autodestruição e convencer Hollywood de que ela era mais do que uma história de advertência. Mas a cidade que a criou nunca realmente a perdoou por desmoronar em público. Menos de um ano depois, Russell morreu de insuficiência hepática em seu pequeno apartamento em Hollywood, cercada por telas que ninguém veria até depois de sua morte. Suas últimas palavras registradas ressoam com um tipo doloroso de honestidade. Todos merecem uma segunda chance, mesmo que ninguém esteja assistindo. É o hino de uma estrela que sabia o que significava ser tanto adorada quanto completamente sozinha. Marie Prevost. Marie Prevost foi uma vez a sensação dos anos 20, uma estrela de comédia da era do cinema mudo, cujo charme de flapper e timing cômico a tornaram um dos nomes mais rentáveis na Universal e Warner Brothers. Mas quando os filmes falados chegaram, a carreira de Prevost não apenas estagnou, ela despencou, e sua vida pessoal seguiu o mesmo caminho. Na década de 1930, ela era material de tabloide, com manchetes cruéis sobre seu peso e rumores circulando sobre suas lutas com o álcool e a solidão. Sua última entrevista impressa, escondida em uma seção posterior de um jornal comercial de 1936, é tão cru e revelador quanto qualquer coisa que você encontrará dos primeiros dias de Hollywood. Prevost não se esquiva de suas dificuldades. Ela admite. Os filmes me esqueceram, mas eu nunca esqueci como fazer as pessoas rirem. Essa sempre foi a parte que eu amava. Ela fala abertamente sobre como Hollywood te recompensa pela juventude e beleza, e depois te pune por não manter nenhuma das duas. Em vez de amargura, há uma resiliência irônica em suas palavras. Ela faz uma piada autodepreciativa sobre ser a original has-been, antes de isso ser moda, mas também defende seu direito à dignidade e sobrevivência. Prevost reflete sobre sua queda sem culpar ninguém, dizendo: cometi erros. Assim fez a cidade. Talvez eu devesse ter lutado mais. Ou talvez a luta nunca tenha sido justa. Ela confessa suas lutas com a bebida, mas insiste que nunca perdeu o senso de humor. Tragicamente, esta entrevista seria a sua última. Prevost morreu na pobreza, e quase anonimamente, seu falecimento apenas brevemente mencionado no jornal que ela outrora enfeitou. No entanto, em suas últimas palavras, há uma desafiadora melancolia. Se o riso é tudo o que deixo, que seja suficiente. Para uma mulher descartada pela cidade que a criou, é a despedida agridoce perfeita. Donald O'Connor. Por um tempo, Donald O'Connor não podia errar. Ele foi o dínamo por trás dos momentos mais hilariantes de Cantando na Chuva. O cara que conseguia fazer Gene Kelly rir sob comando e dançar pelas paredes, literalmente. Mas a carreira de O'Connor, como tantas na era da MGM, foi construída em um sistema de estúdio que envelhecia seus talentos com eficiência implacável. Na década de 1960, os grandes musicais desapareceram, e com eles o estrelato de O'Connor. Sua última grande entrevista gravada para a Turner Classic Movies é uma aula de nostalgia agridoce. O'Connor é alegre, rápido com uma piada, mas há uma sombra nas bordas do seu sorriso. Ele relembra o ritmo implacável da máquina do estúdio. Você não podia se cansar. E se cansasse, era melhor fingir. Ele se orgulha de suas conquistas. Mas é franco sobre como o negócio descartava suas estrelas.
Homens de música e dança. Éramos como vaudeville. Uma vez que a cortina caía, ninguém olhava para trás. O'Connor ri de suas breves tentativas na televisão e das participações especiais esporádicas, mas é claro que ele sentia falta da camaradagem e do caos criativo da velha Hollywood. Quando o entrevistador pergunta se ele se arrepende de algo, O'Connor dá de ombros. Eu gostaria de ter economizado mais, rido mais e dançado mais para mim mesmo, não apenas para as câmeras. Quando a entrevista termina, O'Connor oferece uma última linha silenciosamente desafiadora. Você pode tirar os holofotes, mas não pode tirar a dança de um homem. Seu legado pode não brilhar tanto quanto alguns, mas em sua última entrevista, ele ainda está pronto para começar um número, caso alguém se lembre de assistir. Anna May Wong. O nome de Anna May Wong raramente encabeça os livros de história de Hollywood, mas deveria. Ela foi a primeira estrela de cinema sino-americana, uma mulher que rompeu barreiras em uma indústria construída para mantê-la de fora. Nas décadas de 1920 e 1930, a beleza e carisma de Wong a levaram a clássicos como Shanghai Express e Piccadilly. Ainda assim, a própria cidade que celebrava seu talento sempre a mantinha à distância, forçando-a a papéis exóticos ou de apoio negados a atrizes brancas em yellow face. Não importava o quanto ela trabalhasse, o verdadeiro estrelato permanecia fora de alcance. Na sua última entrevista gravada pela BBC, no final da década de 1950, Wong senta-se em um estúdio em Londres, elegante e despreocupada. Ela faz. Não se incomoda em esconder sua frustração com a indústria que tanto a fez quanto a limitou. Hollywood tinha um lugar para mim, ela diz, mas nunca o lugar que eu queria. Ela fala com uma franqueza calma sobre o racismo que enfrentou, a dor de ser preterida para papéis principais e seu orgulho agridoce por ter aberto portas, mesmo que raramente tenha conseguido passar por elas. A voz de Wong é reflexiva, mas não derrotada. Ela fala sobre seu retorno ao palco na Inglaterra, sua defesa dos atores asiático-americanos e sua crença de que a mudança, por mais lenta que seja, deve acontecer. Quando perguntada sobre que conselho daria à próxima geração, sua resposta é tanto sábia quanto cansada. Seja ousado. Não deixe que eles escrevam sua história por você. Apenas meses após esta entrevista, Wong morreu repentinamente, deixando um legado que Hollywood só recentemente começou a apreciar. Suas últimas palavras gravadas são uma repreensão sutil e uma bênção para todos os que estão de fora. Há mais de uma maneira de brilhar no escuro. Em um negócio que tentou tanto colocá-la em uma caixa, as últimas palavras de Anna May Wong foram sobre libertar-se. George Reeves. Para uma geração de crianças do pós-guerra, George Reeves era o Superman. Ele vestia a capa, salvava o dia e fazia milhões acreditarem que um homem podia voar. Mas fora das telas, Reeves era um herói muito diferente, sobrecarregado por estereótipos, frustração e uma série de decepções pessoais. No final da década de 1950, Reeves estava preso. Sua carreira estagnou. Seu relacionamento foi escrutinado. Seu próprio senso de identidade estava enredado em collants vermelhos e azuis. A última grande entrevista pública de Reeves não foi na TV, mas nas ondas de rádio de uma pequena estação da Califórnia. Sentado sozinho com o DJ, Reeves falou abertamente sobre seu relacionamento complicado com o personagem Superman. As pessoas não querem o George, querem o traje, ele brincou. Mas o riso parecia fraco. Ele se abriu sobre a dor de ser preterido para outros papéis, o isolamento que a fama lhe trouxe e a pressão constante para corresponder a um personagem que ele havia parado de interpretar anos antes. A conversa tornou-se inesperadamente comovente quando Reeves foi perguntado que conselho daria a si mesmo mais jovem. Ele hesitou, então disse: "Não deixe que eles digam quem você é, e não fique preso acreditando nisso também." Foi um momento de rara autoconsciência que revelou o homem por trás do mito. Dentro de meses, Reeves foi encontrado morto em sua casa, em circunstâncias que ainda geram debate. Sua última entrevista permanece como um grito silencioso por reconhecimento além da máscara. Todos amam um herói, mas ninguém quer saber o que acontece quando a história termina. Mesmo em suas últimas palavras, George Reeves estava buscando algo mais do que apenas outro salto sobre prédios altos de uma só vez. Ele queria ser visto. Peg Entwistle. O nome de Peg Entwistle está para sempre ligado ao símbolo mais sombrio de Hollywood, o dia em que ela pulou do H do icônico letreiro em 1932. Mas antes de se tornar uma história de advertência, Entwistle era uma aspirante da Broadway com estrelas nos olhos.
A mudança para Hollywood deveria ser sua grande chance. Em vez disso, ela se viu lutando por migalhas em uma cidade que valorizava sua aparência, mas nunca lhe deu uma verdadeira oportunidade. Sua última entrevista, perdida por décadas nos arquivos de rádio locais, foi com um DJ de Los Angeles que a encontrou após um ensaio de teatro. Peg é honesta, até mesmo crua. Ela fala sobre suas lutas para ser notada, sua decepção com as promessas não cumpridas de Hollywood e seus sonhos de voltar ao palco. O cinema é mágico, mas a verdadeira magia está em viver. Ela diz com uma risada suave. Quero ser lembrada por algo que escolhi. Não por algo que perdi. A parte mais marcante da entrevista é sua esperança. Apesar dos contratempos, Entwistle fala sobre sua próxima audição e seus planos para o futuro. Você tem que continuar acreditando, ela insiste, mesmo quando a cidade para de acreditar em você. É o tipo de otimismo que dói em retrospectiva. Tragicamente, apenas semanas após esta transmissão, o corpo de Entwistle foi encontrado sob o letreiro. Seu legado tornou-se uma história de fantasmas. Mas suas palavras finais estavam longe de ser espectrais. Ainda estou aqui, não estou? Apesar de todo o mito e melancolia, a última entrevista de Peg Entwistle é um lembrete de que mesmo estrelas esquecidas já brilharam com uma luz teimosa e real. Ramon Novarro. Ramon Novarro foi o galã latino do cinema mudo e do início do cinema sonoro em Hollywood. Um ídolo das matinês, cujos olhares sombrios e charme silencioso enlouqueciam o público. Nos anos 1920, Novarro era a resposta da MGM a Valentino, estrelando em épicos como Ben-Hur e Mata Hari. Mas, à medida que o foco da indústria mudava e os rumores sobre sua vida privada aumentavam, Novarro se viu gradualmente empurrado para a periferia, mais um relicário de uma era romântica e reprimida. Em sua última entrevista impressa, concedida a um jornalista mexicano no final da década de 1960, Novarro é franco, gracioso e dolorosamente consciente de si mesmo. A conversa ocorre em sua modesta casa em Los Angeles, longe do brilho dourado dos tempos áureos de Hollywood. Novarro fala abertamente sobre como a fama pode desaparecer, a dor de ser esquecido por Hollywood e a espada de dois gumes, que é viver sob os olhos do público. Ele admite que, à medida que envelheceu, os convites pararam de chegar. O telefone ficou silencioso, e as pessoas que antes o cortejavam para estreias se tornaram estranhas. Mas o que mais se destaca é a franqueza de Novarro sobre o amor perdido e a saudade. Ele recorda, com nostalgia, os relacionamentos que teve que manter em segredo, e a solidão que o assombrava, mesmo em seus dias mais brilhantes. Você pode ser adorado por milhões, ele diz, e ainda se sentir invisível na sua própria vida. A jornalista pergunta se ele tem arrependimentos, e Novarro sorri tristemente. Apenas que não vivi mais intensamente, que deixei o medo roubar parte da minha alegria. As últimas palavras de Novarro impressas permanecem. O mundo é rápido em esquecer, mas nós nos lembramos de nós mesmos. No final, o amor é o que fica. Apenas alguns meses depois, a vida de Novarro terminou violentamente, seu ato final escrito pela própria solidão que confessou. No entanto, em sua última entrevista, ele está lúcido, uma estrela desbotada que sabia que sua verdadeira história era maior do que as manchetes. Linda Darnell. A história de Linda Darnell parece uma parábola clássica de Hollywood. Beleza inacreditável, ascensão meteórica e uma queda do estrelato tão acentuada que beira o mito. Darnell foi a resposta da Fox para Lana Turner e Gene Tierney, uma presença sedutora em filmes como Forever Amber e A Letter to Three Wives. Mas, apesar de todo o seu calor na tela, a vida pessoal de Darnell foi marcada por casamentos fracassados, problemas financeiros e o tipo de estereotipagem implacável em que Hollywood se especializa. Sua última entrevista na televisão, gravada em um pequeno teatro durante sua tentativa de retorno, no início da década de 1960, é ao mesmo tempo inspiradora e silenciosamente devastadora. Darnell senta-se nos bastidores, envolta em um chale, maquiagem removida, seu rosto mais suave, mas seus olhos ainda ardendo com ambição. Ela fala com humildade sobre ser descartada por Hollywood, a agonia de recomeçar e o consolo que encontra na performance ao vivo. O palco não se importa com idade ou manchetes. Ela diz: se você tem a verdade em você, o público a encontrará. Ela fala sobre lutar contra a insegurança e sobre como o glamour de sua juventude a deixou despreparada para a vida real. No entanto, ela está determinada a se definir fora da sombra dos estúdios. Talvez eu não seja mais uma estrela de cinema, mas ainda sou uma atriz.
Isso é tudo o que eu sempre quis ser. Quando o entrevistador pergunta se ela acha que Hollywood algum dia a receberá de volta, Darnell balança a cabeça. Eu não preciso da recepção deles. Eu só preciso trabalhar. Dias após a entrevista ir ao ar, Darnell morreu tragicamente em um incêndio em uma casa enquanto estava hospedada com uma amiga. Suas últimas palavras na câmera? Você pode perder tudo em Hollywood, exceto a parte de você que ainda quer brilhar. Um desfecho apropriado para uma mulher que nunca parou de buscar os holofotes, mesmo quando eles se apagaram. Alan Ladd. O nome de Alan Ladd pode não ressoar hoje como fazia na década de 1940, mas por um período, ele foi o herói definitivo do cinema americano. Com seu comportamento frio e intensidade silenciosa, Ladd foi inesquecível em clássicos como Shane e This Gun for Hire. Fora das telas, ele era conhecido por ser reservado, quase dolorosamente tímido em uma indústria que devorava os tímidos. A última entrevista de Ladd para uma revista, publicada apenas alguns meses antes de sua morte prematura, é um estudo de melancolia e graça. Ele reflete sobre sua carreira com uma honestidade suave, admitindo que nunca se sentiu totalmente à vontade com a fama. As pessoas veem um cowboy, um assassino, um herói. Elas não veem o homem que fica nervoso em festas e sente falta dos filhos. Ele fala sobre a solidão do mundo do cinema, como a fama pode isolar você, e a pressão para permanecer jovem, permanecer forte, permanecer necessário. Uma esteira impossível de ultrapassar. O mais revelador é a confissão de Ladd sobre sentir-se obsoleto à medida que os gostos de Hollywood mudavam. Ele viu a cidade que ajudou a construir simplesmente seguir em frente, oferecendo menos papéis e menos respeito pelo arquétipo estoico que ele representava. Não é amargura, ele diz. É apenas como a história acontece. Quando perguntado se tem conselhos para atores aspirantes, a resposta de Ladd é tanto terna quanto de advertência. Não deixe a câmera te amar mais do que você ama a si mesmo. Ele encerra a entrevista com uma frase nostálgica que poderia estar escrita em cada portão de estúdio. Cada filme termina, e assim também cada era. Mas as memórias, se você tiver sorte, permanecem. Em poucas semanas, Alan Ladd se foi, mas sua dignidade discreta perdura. Um lembrete de que até as lendas, mais discretas, merecem sua última palavra. Frances Farmer. Frances Farmer foi uma vez anunciada como a próxima Garbo, um talento luminoso com uma mente afiada e zero paciência para os jogos de Hollywood. Ela foi a estrela de Come and Get It e Rhythm on the Range, mas sua recusa em ser complacente com os chefes de estúdio a tornou uma excluída. Pior ainda, suas lutas com a doença mental tornaram-se material de manchete para um público ávido por fofocas. Forçada a instituições psiquiátricas, Farmer foi silenciada por uma indústria e uma sociedade que não podiam tolerar sua rebeldia ou seu sofrimento. Sua última entrevista, gravada para um programa de rádio de Seattle, pouco antes de sua morte, é um dos documentos mais raros de Hollywood, cru, sem roteiro e quase dolorosamente honesto. Farmer soa cansada, mas nunca derrotada. Ela fala abertamente sobre o trauma de ser institucionalizada, a crueldade dos tratamentos de choque e a solidão de ver seus sonhos se dissolverem. No entanto, ela é implacável consigo mesma, recusando-se a deixar que a amargura envenene suas palavras finais. Cometi erros, ela admite, mas os cometi em voz alta. Eu nunca quis ser vítima de ninguém, ou exemplo de ninguém, apenas eu mesma. Farmer critica a indústria que a rotulou como difícil e a mídia que tratou seu colapso como um espetáculo. Ainda assim, há um brilho de orgulho quando ela fala sobre encontrar paz fora do mundo do espetáculo, ensinando, escrevendo, vivendo tranquilamente em seus últimos anos. Quando o entrevistador pergunta se ela tem algum arrependimento, a resposta de Farmer é simples e contundente. Apenas que não gritei mais alto quando importava. Suas últimas palavras pairam no ar, em partes iguais aviso e bênção. A última entrevista de Frances Farmer é um testemunho de sobrevivência, do tipo que nem sempre aparece nos filmes, mas é mais heróica por isso. Hollywood nunca esquece de celebrar suas lendas, mas são as vozes esquecidas que ecoam por mais tempo nos bastidores vazios. Essas raras últimas entrevistas nos lembram que toda estrela, por mais brilhante que seja, eventualmente enfrenta o desvanecimento final. Então, o que você acha dessas confissões finais? Tragédia, triunfo ou algo mais estranho? Deixe seus pensamentos nos comentários, inscreva-se e compartilhe seu "e se" favorito de Hollywood. Quem você acha que a história deveria ter lembrado? O filme termina,
Mas a conversa está apenas começando.